Bom dia a todos. Nesta manhã eu gostava de pegar num exemplo da Bíblia para continuar a abordar o tema da idolatria. Coisas boas que se podem tornar perigosas na nossa vida. Há um homem na Bíblia que casou, naturalmente, só que a sua esposa era estéril. Era assim que era compreendido na altura. O problema nunca era do homem, era sempre da mulher. Era assim como era visto. Estamos a falar de Abrão e Sarai. Eram sim os nomes no início. No momento da vida deles, Deus mudou os seus nomes por causa do significado. E Deus havia prometido a Abrão dar-lhe um filho. Os anos foram passando, a idade foi avançando naturalmente. Neste percurso houve assim umas peripécias. Abrão quis dar uma ajuda a Deus, usando uma barriga de aluguer, a conselho da sua mulher. Não correu bem, houve disputa entre as mulheres, porque a escrava que engravidou quis usar isso para ascender a uma posição melhor dentro da casa. Ela foi expulsa, depois teve que voltar, o filho nasceu, Ismael, e as coisas continuaram a não correr bem. Entretanto, Sara tem 89 anos, Abrão tem 99. E nesse momento Deus volta a aparecer a Abraão e promete-lhe que daqui a 9 meses Sara estaria a dar à luz. Abraão ficou feliz, mas Sarai duvidou. A questão é que Deus coloca haverá alguma coisa difícil demais para mim? Porque a dado passo Sara está a equacionar da possibilidade. Com a idade, já não seria possível. O facto de aconteceu. Decorreram anos e num dado momento da vida de Abraão, Deus volta a aparecer, fala com ele e faz-lhe um pedido. Um pedido terrível, diga-se em bom da verdade. Dá-me o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas. Mas melhor do que isso, eu vou ler a passagem. Está em Gênesis capítulo 22, versículo 2, e está assim escrito. Acrescentou Deus, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus pede o bem mais precioso que Abraão tinha. Ok, agora nós precisamos de parar aqui e perceber alguma coisa. Ter um filho ou ter filhos é alguma coisa maravilhosa, é muito boa. Mas como eu narrei a história, era um desejo de Abraão ter. E às vezes quando desejamos muito uma coisa e quando a conseguimos, isso torna-se o centro da nossa vida. E Deus queria fazer ver a Abraão o perigo que ele corria. Paremos aqui um bocadinho e antes de olhar e de condenar Deus, pensar um bocadinho. Seria bom para Abraão colocar todas as esperanças, tornar Isaque o centro da sua vida? Seria bom para Abraão? E para Isaque seria bom? Sabemos de tantos casos em que os filhos são o centro de tudo. Quando os filhos saem de casa, os casais deixam de ter sentido para continuarem a viver juntos. E o que é que acontece se um filho super protegido? É bom para ele? Não. Quando nós olhamos para esta história, nós precisamos de compreender que aquilo que Deus fez não foi pura e simplesmente para brincar com o ser humano, porque ele é todo poderoso, mas é uma forma de Deus chamar a atenção de um pai que alcançou aquilo que mais desejava. Dizer, ele não pode ser o centro. Deixem-me só fechar a história e vamos ficar por aqui. É verdade que Abraão subiu ao monte. É verdade também que Isaque fez uma pergunta que era habitual. Está aqui a lenha, está aqui o fogo, o cutelo, a água. Mas onde é que está o animal para ser sacrificado? E Abraão simplesmente responde, Deus proverá.
chegam ao sítio, Isaac é disposto sobre as pedras e antes que ele desferisse o golpe, Deus intromete-se e não permite que tal venha a acontecer. A segurança de Abraão tem a ver com uma promessa que Deus lhe fizera. Em Isaac seria chamada a sua descendência. Então, Abraão estava certo. Acontecesse o que acontecesse, Isaac iria viver. Porque ele precisava de casar e gerar filho para que houvesse continuidade. Esta é a compreensão que Abraão tem de Deus. Ao mesmo tempo também, ele volta-se, neste episódio ele volta-se e vê um animal preso pelos seus chifres. E é esse animal que é sacrificado. Há um outro momento, com outro pai e outro filho, que o sacrifício não é interrompido. Não é interrompido porque não há possibilidade de substituição. Não é interrompido porque ele verdadeiramente tem que morrer. Esse filho chama-se Jesus. Quem o matou não foi Pilatos nem os judeus, mas Deus, como juiz de toda a terra, desferiu o golpe fatal para que eu e tu jamais pudéssemos vir a ser condenados. Por isso no Evangelho de João está assim escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus ricamente possa abençoar.